Ó, beleza, moçadinha? Espero, rezo, para que vocês estejam bem, estejam se cuidando e principalmente cuidando das pessoas que convivem com você, né? Estamos atravessando aí uma fase muito diferente, então esperamos que você tome os cuidados e, claro, continue estudando, beleza? Seguinte, como essa é a nossa primeira revisão, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, eu peço a sua atenção. Não é opinião minha. Os pedagogos, ou seja, o pessoal que estuda como que a gente tem que estudar educação, confirmam. Para você aprender um assunto, não basta ver o assunto uma única vez. Você tem que ver várias vezes o mesmo assunto. O nosso cérebro funciona assim. Primeira vez que você estuda uma coisa, claro, você aprende, tal, tal, tal. Passa um tempo, você vê de novo, você já vê aquilo com outros olhos. Você já relaciona com outras partes da matéria, né? Portanto, a eficiência é muito melhor. Essa é a ideia das revisões. Por isso que as revisões funcionam muito bem, porque são assuntos que a gente já estudou e vamos ver de novo. Vamos ver de uma maneira mais direta, mais objetiva, mas principalmente de uma maneira muito mais eficiente, para que você se saia bem quando cair algum assunto desse na tua prova. Então, essa é uma ideia que é muito importante aí na tua cabeça. Beleza? Então, se você pegar aí teu material de Química E, você vai reparar logo de cara que eu coloquei as ideias. Não pode nem chamar de resumo isso. Apenas os assuntos que serão abordados nessa nossa revisão. Para que você acompanhe aí. O que, é que nós vamos ver? Então você pode acompanhar comigo aí. Propriedades gerais da matéria. Que é o que a química estuda, as coisas materiais, né? E a primeira ideia que a gente lembra é dos três estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. E você repara que ali tem uma flechinha, dizendo que nesse sentido ocorre um aumento do grau de agitação das partículas do corpo. Mas eu pedi também que você complete alguns espaços. Então, peguem suas canetas ou suas lapiseiras e preencha comigo ali. Eu escrevi ali embaixo. Nesse sentido, ocorre o aumento, vamos colocar uma palavra mais genérica. O que acontece nesse sentido? Um aumento da energia. É muito importante você saber disso. Portanto, qualquer mudança de estado que aconteça nesse sentido, a energia aumenta. E para a energia do sistema aumentar, o sistema tem que absorver energia. Portanto, serão processos endotérmicos. E, portanto, no sentido contrário, serão processos esotéricos. Uma ideia assim muito simples, mas muito útil. Depois, um outro lembrete, uma propriedade que a gente usa toda hora é a tal da densidade. E a única substância que você tem que saber o valor de cor é a água. Por isso que eu peço ali, ó, a água líquida na temperatura ambiente tem uma densidade, você vai preencher ele comigo, de 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 grama por mililitro, que é a mesma coisa que, vamos passar para cá, que é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, que é a mesma, agora no sistema internacional, é a mesma coisa que 1.000 quilogramas por metro cúbico. Claro que se 1 metro cúbico são 1.000 litros, se 1 litro de água tem uma massa de 1 quilo, 1.000 litros terá uma massa de 1.000 quilogramas, tá? Então você está completando aí os valores da densidade da água líquida na temperatura ambiente. Depois, classificação da matéria. Lembra? Qualquer sistema ou tem uma fase ou tem mais que uma fase. Ou é um sistema homogêneo ou é um sistema heterogêneo. E a outra maneira da gente classificar, outro critério de classificação dos sistemas, é de acordo com a quantidade de componentes, a quantidade de substâncias que são encontradas no sistema. Ou eu tenho uma substância sozinha, ou eu tenho várias substâncias juntas, óbvio. Ou eu tenho uma, ou tenho mais que uma. Quando eu tenho uma substância sozinha, eu falo que aquilo é uma substância pura. E quando eu tenho várias substâncias juntas, aquilo é uma mistura. Portanto, qualquer coisa do mundo, ou é substância pura, ou é mistura, que é o que você tem resumidamente aí nesse quadrinho. Agora, na química, é muito comum a gente trabalhar com uma mistura homogênea. Então você vai completar aí. Qualquer mistura homogênea eu chamo de uma solução. Solução, né? Sim. Qualquer mistura homogênea é uma solução, independentemente do seu estado físico. O outro assunto que queremos abordar nessa revisãozinha rápida, só para a gente saber do que se trata, são aqueles famosos processos físicos de separação de misturas, né? Quase tudo que tem no mundo são misturas, não são substâncias puras.
E é muito comum que de uma mistura, ou seja, quando eu tenho várias substâncias juntas, é muito comum que eu queira uma substância e não queira as outras. Então eu vou ter que fazer alguma separação. É um assunto muito mais sério, muito mais importante e muito mais comum do que parece. E aí eu fiz de maneira bem organizada, bem como que você tem que andar na tua cabeça, organizado. Primeiro, as misturas heterogêneas. Pode ser do tipo sólido-sólido, pode ser do tipo sólido-líquido, pode ser do tipo líquido-líquido. E aí eu coloquei um exemplo importante. Água e óleo. Água e óleo têm afinidade? Não, não são solúveis. Portanto, vai formar um sistema homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. O que é mais fácil para separar água de óleo? Mais fácil é não fazer nada. Porque se entre água e óleo não tem afinidade, eles não querem ficar juntos. Se eles não querem ficar juntos, eles vão ficar separados. E aí quem vai para baixo? Quem tiver a maior densidade. No caso, água e óleo, a maior densidade é da água. E como chama esse processo? É uma palavrinha que às vezes vocês esquecem, então eu vou pedir que você preencha comigo aí. Essa separação de dois líquidos immiscíveis, eu vou fazer uma decantação, né? No caso, água e óleo, a água vai descer assim, lá, 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 lá. Ela gosta de decantar. Claro, claro. Vai ser uma decantação. E depois ali na outra coluna, ali à direita, eu coloquei as separações das misturas homogêneas, que é claro, se elas são homogêneas, se ela tem uma fase só, a separação vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas nada que a gente não consiga fazer, claro. E você repare, a grande importância que aparece aí com frequência da destilação. Repara como a destilação aparece com frequência, tanto no sólido líquido, como no líquido líquido, né? Onde eu vou usar a diferença de volatilidade entre um componente e outro. Certo? Repito, isso aqui não é um resumo, é só para a gente saber os assuntos que serão abordados nos exercícios que vamos ver agora. Belezinha? Então vamos ao exercício? Exercício número 1. Ele fala de um fato muito comum, corriqueiro, que são os postos de combustível. Ele fala que a gasolina é vendida por litro, claro, ali na bomba de gasolina, ele marca o que você vai pagar, é por litro, é por volume, portanto. Mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O que interessa na hora que você vai queimar o combustível no motor é a massa, não é o volume. Muito bem. Se ele já falou de massa e volume, é óbvio que ele vai abordar o conceito de densidade. Ele fala, o aumento da temperatura do ambiente leva ao aumento do volume da gasolina. Claro, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Claro, a temperatura aumentando significa maior grau de agitação das partículas. Portanto, acontece uma expansão. Não é o caso da gasolina, mas nos gases isso é muito significativo. É muito significativo, mas nos líquidos também. Aí fala, então aumenta a temperatura ambiente e leva ao aumento do volume. Beleza. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Claro, porque debaixo da terra a variação de temperatura é menor. Imagina Curitiba, que é uma cidade que tem uma amplitude térmica enorme, né? E de manhã está frio, depois na hora do almoço chove, à noite sai sol, uma loucura. Debaixo da terra a variação de temperatura é menor, portanto, a variação do volume é menor, fica uma coisa mais justa. E aí ele pergunta, se os tanques não fossem subterrâneos, se os tanques de gasolina, em vez de ficar debaixo da terra, ficassem, né, em cima da terra. E aí ele coloca ali 3 afirmações que nós iremos julgar. Moçada, vamos pensar? Como eu já comentei, se ele está falando de densidade, todo mundo sabe, relação da massa pelo volume. Mas em qualquer desses processos, a massa varia ou ela permanece constante? Claro que ela permanece constante. Imagina se eu pego 1 quilo de feijão, coloco na geladeira, amanhã vai ter 2 quilos? Não, podia, né? Mas não, a massa permanece. Então volta para cá. Se ele já disse, você sabe, que conforme a temperatura aumenta, o volume aumenta, se a massa permanece constante na hora que o volume aumenta, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se o volume aumenta, isso significa que a densidade vai diminuir. Claro. Na afirmação 1 ele diz, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Na hora mais quente, temperatura maior, o volume aumenta. A massa não muda. Se o volume aumenta e você paga pelo volume, você vai pagar mais para levar a mesma massa. Pagar mais para levar a mesma massa é vantagem?
Claro que não. Ele falou, você levaria vantagem. Não, o dono do poço que levaria vantagem. Você estaria sendo, não digo roubado, mas você estaria levando uma desvantagem. Portanto, falso. 2. Abastecendo com temperatura mais baixa, agora é o contrário, agora se eu diminuir a temperatura, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Se a temperatura diminui, o volume diminui, e se o volume diminui, a densidade aumenta. Agora, se o volume diminui agora, a bomba da gasolina vai marcar menos volume, eu vou pagar menos e vou levar a mesma massa. Aí sim, agora estou vendo vantagem. Portanto, é claro, se numa desvantagem, eu vou ter vantagem, óbvio. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Claro, porque a massa permanece constante. Então, claro que seria mais justo, eu poderia dizer. Claro que isso é importante, letra E. Agora pergunta. Então, por que eles não vendem por massa? Por que eles vendem por volume? Porque seria pouco prático. Imagina, você tem que pegar um balde, pesar, aí encher de gasolina, pesar depois. Muito rolo, muita complicado. O volume é bem mais prático, né? Por massa seria mais justo, mas o volume, medindo por volume é mais prático. Belezinha? Então, uma questãozinha simples, mas muito interessante, que aborda a influência da temperatura no volume e, consequentemente, na densidade. Beleza? Questão 2. Um minutinho para você ler e pensar na questão 2. Você está vendo que nessa questão 2 aparece o nosso velho e querido diagrama de fases, que é uma maneira ótima de você analisar mudanças de estado físico, né? Mas levando em conta não só a variação da temperatura, mas levando em conta também a influência da pressão. Vamos lembrar a ideia essencial? Aqui está o diagrama de fase, no caso ele falou que é o diagrama de fase da água. Quando a relação entre a temperatura e a pressão cair nessa região, a substância estará no estado sólido. Nessa região, estado líquido. E nessa região, estado gasoso. E aí, em cima disso, ele faz uma série de afirmações e pede a correta. Vamos ver. Letra A. Nos pontos A, está aqui. B, e E, a substância encontra-se na mesma fase? Claro que não. Aqui é sólido, aqui no B ele tem, uma palavra importante, um equilíbrio entre o sólido e o líquido, e no E ele tem gasoso. Então, a letra A, com certeza, falsa. Letra B. No ponto H, H é chamado ponto triplo, ou ponto tríplice. Existe simultaneamente água líquida e água sólida somente? Não! Olha que coisa interessante aqui. Aqui tem os três estados. Aqui tem um equilíbrio entre sólido, líquido e gasoso. Então não é somente líquido e sólido. C. No ponto E encontra-se apenas água líquida. O E não, a água é gasosa, é claro. Letra D. Nos pontos B, está aqui B, D, está aqui o D, e F, o F está aqui. Há mais de um estado físico da água. Claro, no ponto B tem um equilíbrio entre sólido e líquido. No ponto D tem um equilíbrio líquido-gasoso. E no ponto F tem um equilíbrio sólido-gasoso. Claro que a letra D está correta, mas só para garantir, a letra E. Nos pontos C e G, a substância é sólida? Não. No C ela é líquida, no G ela é gasosa. Então, com certeza, a única correta e, portanto, a resposta desse teste, letra D. Tranquilo isso aí, né? É só para a gente lembrar um pouco o diagrama de fase. Moçadinha, um recado. Eu não vou fazer todos os exercícios que estão aí, tá? Agora, os que eu não fizer, você vai fazer, você vai dedicar um tempinho depois para estudar, e o gabarito ali na frente, você pode conferir tranquilamente, beleza? Então, vamos agora para o exercício número 4. Muito bom esse exercício 4, muito conceitual. Vale a pena você gastar pelo menos 2 minutinhos agora lendo e pensando como você faria esse exercício.
veja, aquele velho exercício das bolinhas. Muito bom esse tipo de exercício, muito conceitual. Ele pede para dizer o que é correto. Vamos lá, moçada. Vamos interpretar o que significa isso aqui. Ó. Cada bolinha é um átomo. Portanto, um grupo de átomos é uma molécula. Beleza? E aqui ele está colocando um processo, uma transformação da situação inicial para a situação final. Eu vou dar uma sugestão. Vamos estabelecer uma convenção? Vamos chamar, por exemplo, essa bolinha cheia, esse elemento aqui, ó, cheio, vamos chamar esse elemento de elemento químico A, só para ficar mais fácil para a gente conversar. E vamos chamar essa bolinha vazia de elemento B. Fica mais fácil para a gente representar. A química usa muito representações. E é importante que você entenda o significado das representações. Como que você escreveria o que tem nesse sistema inicial? Ah, eu não coloquei tudo aqui para não gastar tempo. Você tem o desenho completo na tua apostila. Vamos ver. Você concorda que você tem essa substância formada por um único átomo de A? Qual que vai ser a forma dessa substância? Simplesmente A. E você concorda que você tem essa outra substância formada por dois átomos do elemento B? Qual que vai ser a fórmula dela? É claro que aqui vai ser B2. E aqui no final, você está percebendo que apareceu uma substância nova, formada por um átomo de A e um átomo de B. Portanto, esse é um processo físico ou um processo químico? É claro que é um processo químico. Foi uma reação que aconteceu. E eu estou representando essa reação. Qual que vai ser a fórmula desse produto que não tinha inicialmente, mas ele foi formado? Se ele tem um átomo de A e um átomo de B, a fórmula dele vai ser AB. Mas você observa que aqui sobrou essa substância que já tinha inicialmente, que é formada por dois átomos de B. Então, ainda sobrou a substância com fórmula B2. Agora, olha para a tua apostila. Vamos contar quantas moléculas de cada uma dessas substâncias existe. Aqui no começo, desse A, quantas tem ali? Ó, 1, 2, 3, 4. Do B2, se você contar ali, ó, 1, 2, 3, 4 também. E aqui no final, quantas dessa AB apareceram ali? Ó? 1, 2, 3, 4, coincidência. E quantas dessa B2 sobraram? 2. Então você está percebendo? Uma coisa é o aspecto qualitativo. Quais substâncias tem no início e no final. Depois o aspecto quantitativo, quantas delas tem. Agora, olha para cá com muita atenção. Ó. Se eu tinha 4 B2 e no final sobrou 2 B2, é sinal que todo B2 foi consumido ou sobrou B2? Sobrou. Como que a gente fala mesmo, esse reagente que tem mais do que precisa? Eu falo que o B2 está em excesso. Se o B2 está em excesso, é sinal que o A, que a gente chama que é o reagente limitante. E olha agora que coisa legal. Uma equação química é como uma equação matemática. E se aqui eu tenho 2B2, se eu passo para o outro lado, se aqui é mais 2B2, vai passar para lá, vai ficar menos 2B2. 4B2 menos 2B2 vai dar 2B2. Então eu posso representar essa equação de uma maneira mais simplificada, da seguinte forma. Vamos repetir o que eu acabei de falar aqui. Ó. Se eu tinha 4B2 desse lado e 2B2 daquele lado, eu passo 2B2 para lá. Se aqui é mais, vai passar menos. 4B2 menos 2B2 vai dar 2B2. E é claro que aqui continua sendo 4 de AB. É uma maneira de representar essa reação. Vamos ver se o balanceamento está correto. Quantos átomos do elemento A aqui? 4 vezes 1? 4. E no final, 4 vezes 1? 4. E do B, ó, 2 vezes 2? 4. E do B aqui, 4 vezes 1? 4. E é claro que falar 4 para 2 para 4 é a mesma coisa que falar 2 para 1 para 2. O que interessa não são os números. O que interessa é a proporção entre eles. Com isso na cabeça, agora a gente vê as afirmações. 01. A reação ocorre entre uma substância simples e uma substância composta? Aqui, ó, você concorda que os átomos são do mesmo elemento? Portanto, é uma substância do tipo simples. E aqui também só tem um elemento, portanto, é uma outra substância simples. Conclusão, a reação acontece entre uma substância simples e outra substância simples. Portanto, a afirmação 01, falsa. 02. Ambos os sistemas indicados constituem misturas. Aqui eu tenho uma substância só ou mais que uma? Mais que uma, tenho essa substância e essa, portanto é uma mistura. E aqui eu tenho essa e essa, portanto é uma outra mistura. Aqui é uma mistura, aqui é uma outra mistura. Portanto, verdadeiro. 04. A estequiometria da reação é de 1 para 1?
Não. A estequiometria da reação é de 4 para 2 para 4, ou se você quiser, de 2 para 1 para 2. Qualquer proporção, mas não é 1 para 1, claro que não. Besteira. 0,8. O reagente limitante da reação é o monoatômico. Cuidado. Monoatômico, aquela molécula formada por um único átomo. É claro que ele está se referindo a esse que eu chamei de A. Moçada, ele falou que esse é o limitante. Veja, se sobrou B2 no final, é sinal que o B2 estava em excesso. Se o B2 que está em excesso, o limitante é o A, que é justamente o monatômico. Portanto, a afirmação perfeitamente verdadeira. E 16. A reação representada é de condensação. Nada a ver com reação de condensação. Besteira, o cara viajou aí, nada a ver. Então, um exercício muito interessante que relaciona aqueles assuntos iniciais de substância simples, composta, total, com reação e com representação que a química usa. Beleza? Muito importante esse tipo de exercício. Assim como o próximo exercício que nós vamos fazer, que é o número 5, junto com esses, são os dois melhores da aula de hoje. 2 minutinhos para você olhar o exercício 5 e interpretar essa tabela direitinho. Já já nós vamos fazer. Por que esse exercício é muito legal? Porque ele é um pouquinho mais abrangente. É claro que a revisão a gente sempre tem que dar uma aprofundada no assunto. Porque você repara que aí ele está falando de 3 componentes que eu tenho nesse sistema. Ele colocou 3 gramas de iodo, 70 centímetros cúbicos de água e 50 centímetros cúbicos de CCl4, tetracloreto de carbono. Ele dá uma tabelinha com ponto de fusão, com solubilidade, com densidade, a 25 graus Celsius. E ele quer saber como que vai ficar esse sistema. Moçada, vamos começar do início. Estado físico. Repara, iodo. Se o ponto de fusão do iodo é 113,5 graus Celsius, é claro que na temperatura de 25, ele ainda está no estado sólido, claro. A água, evidentemente, líquida. O tetracloreto de carbono, ele só deu ponto de fusão, está ali, menos 23. Portanto, a menos 23 ele derreteu, ele passou do sólido para líquido. Então, na temperatura ambiente, ele ainda é líquido. Apesar dele não ter dado ponto de ebulição, é bom que se você já aprenda que na condição ambiente ele é um líquido. Conclusão, eu tenho um sólido e 2 líquidos. Resta saber, eles vão ficar tudo junto? Eles vão formar 3 fases? Vão formar 2 fases? Não sei. Primeira pergunta, o iodo se dissolve na água? Olha a tabelinha. Olha a tabelinha. Mas olha com atenção, não vai pegar o valor errado. Qual é a solubilidade do iodo na água? Está escrito que 0,03 gramas de iodo é o máximo que eu consigo dissolver em 100 centímetros cúbicos de água. De onde eu tirei essa informação? Da tabela que foi fornecido. E moçada, por favor, pelo amor de Deus, faça regras de 3 decentes. Número, unidade, substância. Número, unidade, substância. Sempre assim. Faça direitinho. Se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita. Isso vai fazer diferença na hora da resolução. Vai facilitar a tua resolução. Agora, você tem 100 centímetros cúbicos de água? Não, ele colocou 70. Então, eu tenho apenas 70 centímetros cúbicos de água. Então, nesse volume, eu vou conseguir dissolver uma quantidade, uma massa. Eu não vou usar X, eu detesto X. Pensa, o que você vai calcular aqui? É volume? É fio de cabelo? Não. É gols do timão? Não, senão seriam infinitos. É massa. Se é massa, que massa. Eu vou chamar de M, massa. Facilite a vida. Se você resolver essa regrinha de 3 muito simples, você vai perceber que a massa, que esse valor de M que eu vou conseguir aqui, ó, 721, então C0, então vai dar 0,021
gramas de quem? De iodo. Número, unidade, substância. É 0,021. Agora interpreto o que é isso? É a massa de iodo que eu consigo dissolver na água. Eu dissolvi todo o iodo? Não. Tinha 3, eu só dissolvi 0,021. Agora pergunta, e no CCl4? Será que o iodo também não se dissolve? Olha a tabelinha, o que está escrito? Sim, que 2,90 gramas de iodo é o máximo que eu consigo dissolver em 100 centímetros cúbicos de CCl4. Mas eu não tenho 100 de CCl4, eu tenho apenas 50. Em 50 centímetros cúbicos de tetracloreto de carbono, eu vou conseguir dissolver uma quantidade. E veja, atenção, se aqui eu chamei de M, eu não vou chamar de M de novo. Eu não vou usar a mesma letra para significar duas grandezas diferentes. Então eu vou chamar essa aqui de M1, essa aqui de M2. Então aqui é M1 e agora eu vou calcular M2. Essa aqui é fácil, né? Essa aqui é bem facilzinha. Porque de 100 para 50 dividido por 2, então 2,90 dividido por 2 vai dar 1,45. O quê? Gramas de iodo. Interpretando, é a massa de iodo que está dissolvida no CCl4. Tudo bem? Se você somar todo o iodo que está dissolvido, somar isso com isso, vai dar 3 gramas? Claro que não. Vai dar menos. O que significa isso? Que vai sobrar iodo no estado sólido. E se você observar agora a coluna das densidades, esse iodo sólido tem uma densidade muito maior do que os dois líquidos. Portanto, para onde vai iodo sólido? Para baixo. Imediatamente em cima, quem vai ficar? O CCl4, porque ele é mais denso. O CCl4 com um pouco de iodo dissolvido. E em cima de tudo, quem vai ficar? A água, que tem menor densidade, com um pouco de iodo dissolvido. E, obviamente, então, esse sistema final está representado na alternativa B. Então, é muito interessante esse exercício, porque ele fala de 3 componentes. Um possível soluto e 2 possíveis solventes. Então, você vê quanto que dissolveu num, quanto dissolveu no outro, para saber que, portanto, esse sistema, no final, vai ficar com 3 fases. Um sistema heterogêneo com 3 fases. Está claro esse exercício? Muito importante essa ideia também. Vamos em frente. O próximo exercício que eu quero comentar com vocês é o número 7. 30 segundinhos para você pensar no exercício 7. Você está vendo que aí aborda aqueles nossos famosos processos de separação. Eu vou resolver isso aqui fazendo um esqueminha muito simplificado. O que ele falou? A melhor maneira de separar os 3 componentes, ele falou que são 3, de uma mistura de areia com solução de sal. Se ele falou solução, é sinal que esse sal não está totalmente dissolvido ou está totalmente dissolvido? Claro que está. Porque se tivesse corpo de fundo, ele não poderia chamar tudo isso de uma solução. Então, você concorda que os 3 componentes que eu tenho no início é areia e a solução de sal, ou seja, o sal e a água, né? Vou colocar H2 só. Então, esse é o meu sistema inicial. 3 componentes, supondo que a areia fosse um componente só. Agora, 3 fases ou 2? Claro, 2, porque ele falou que isso aqui é uma solução. Primeira coisa que a gente pensa é estado físico. Claro que na condição ambiente a areia está no estado sólido e isso aqui é uma solução aquosa. Portanto, essa sal com água, eles estão aqui numa fase líquida. Lembra aquela ideia de otimização? Não vai fazendo o primeiro processo que aparece, vai fazendo o melhor. Então pensa, o que é melhor separar? O que é o mais fácil, o mais lógico? Primeiro separar o sal da água ou primeiro separar o sólido do líquido? Claro, primeiro separar o sólido líquido. E qual é o processo que é mais eficiente, que segura um sólido com mais eficiência? Uma filtração. Então, se eu fizer aqui uma filtração, eu vou conseguir separar um do outro. Quem vai ficar retido no filtro, é claro que vai ser a areia. E quem é que vai passar pelo filtro? Quem vai ser o filtrado? Vai ser a solução de sal dissolvido na água. Pronto. A areia já foi separada. E agora? Para separar o sal da água, adianta filtrar de novo? Não, o sal é solúvel na água. Uma decantação? Não, é solúvel. Separação magnética? Não. Aí vai depender qual é o meu produto de interesse. Se é a água ou se é o sal. Agora,
qual que é o processo mais indicado que garante que eu consiga aproveitar tanto o mais volátil como o menos volátil? Uma destilação. Então, se eu fizer aqui uma destilação, ou seja, se eu botar para ferver, fazer uma destilação, o problema dela é que eu vou gastar energia, mas paciência, né? Não tem outro jeito. Quem que é mais volátil aqui? A água, então vai saindo a água, que eu vou recolher no destilado, e quem que vai ficar? O sal. Resumindo, primeiro uma filtração, depois uma destilação. É o que está abordado aí na alternativa A. E se você observar com um pouquinho de cuidado, você repare que na alternativa B, ele falou os dois processos de filtração e destilação, só que na ordem inversa. Portanto, não seria uma maneira ótima de fazer. A ótima, que a gente sempre tem que procurar, a otimização, não é fazer de qualquer maneira. A ótima é primeiro segurar o sólido através da filtração. E depois separar o sal da água através de uma destilação. Claro, na salina, por exemplo, eles não estão interessados na água, estão interessados no sal. Então, em vez de destilação, eles fazem simplesmente uma evaporação. Mas como ele não falou nada, e também analisando as alternativas, a gente vê que aqui ele deve estar interessado nos dois componentes, então a destilação é o processo mais indicado. Tranquilo? Então, sempre pense, não é fazer o primeiro processo, é fazer o melhor. Como na vida. Não faça as coisas de qualquer jeito. Vai estudar? Estuda da melhor maneira que você pode. Vai dormir? Durma bem. Faz uma coisa, faça direito. É muito melhor. Tranquilo? Mais um, para a gente concluir. Então, eu gostaria que agora você pensasse comigo num teste que caiu na Federal, que é o exercício número 8, que inclusive ele fala de um produto importantíssimo, que é o petróleo. Vamos lá. A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente 3 etapas. Primeiro, a perfuração utilizando uma sonda. Segundo, a injeção de água pressurizada que extrai o petróleo das rochas subterrâneas. E terceiro, a separação do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. A terceira etapa, essa terceira etapa, é realizada por meio dos métodos de... Vamos ler de novo? Qual que é essa terceira etapa? É a separação do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. Portanto, eu tenho petróleo, água, rocha. Estado físico, líquido, líquido, sólido. De novo, é mais fácil separar um líquido do outro ou sólido do resto? Sólido do resto. Nós acabamos de ver como que segura um sólido do resto através de uma filtração. Só que agora, os dois líquidos que sobraram foram água e petróleo. Moçada, água e petróleo têm afinidade? São solúveis? Querem ficar juntos? Ou não? Não, não tem afinidade, né? Meu irmão e eu é como óleo e água. Né? Lembra, né? O óleo da cozinha também não tem afinidade. Então, o que é mais fácil separar óleo de água? No caso, o petróleo, né? É simplesmente esperar que eles se separem, porque eles não querem ficar juntos. Portanto, uma decantação vai resolver teu problema. Lembrando que o petróleo, isso aqui é uma ideia importante para você ter, ele é formado basicamente por hidrocarbonetos, que são compostos apolares, portanto não se misturam com a água. Então, repetindo, primeiro segura as rochas, fazendo uma filtração. E depois, para separar a água do petróleo, basta fazer uma decantação. Portanto, isso está aí resumido na alternativa A. Tranquilo? Espero que sim. Então, moçadinha, insisto, rever é sempre muito eficiente. Porque você já estudou os assuntos e agora a gente vê de novo, com os novos olhos, de maneira mais prática, mais aplicada. Por isso que as revisões funcionam muito para a tua aprovação, que é o que a gente sempre deseja. Continue aí, com grande disciplina, com grande empenho, sabendo que esse momento que estamos atravessando logo vai passar. E se o bom Deus quiser, e Ele quer, logo estaremos livres e voltando às nossas atividades normais. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau.